O Brasil exporta 3,7 milhões de sacas de café de 60 quilos em agosto. Exportou em agosto todo esse volume, recorde aí para o mês, viu? Vamos aos detalhes do relatório mensal, porque eu converso agora com o Márcio Ferreira, que é presidente do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Boa tarde, muito bem-vindo. Ei, Simone, boa tarde, prazer com vocês aqui do AgroMais. Márcio, os embarques de café aí, desempenho de agosto, né? Esses números são recorde aí para qualquer mês aí de agosto da história. Fala pra gente como é que vocês estão vendo todo esse volume, né, embarcado nesse mês que já passou agosto. Ô Simone, mais um mês expressivo, né? Mais um recorde, né, da história para o mês de agosto. Obviamente que a gente teve muitas dificuldades, continua tendo muitas dificuldades logísticas, ou seja, nosso volume poderia ter sido, inclusive, maior, mas ainda assim, com bastante afinco por parte de todos os exportadores e também toda a devolução de preços do mercado tem subido bastante em favor dos produtores, tem permitido um volume cada vez maior de exportação por parte do Brasil. 3,7 milhões de sacas, como você colocou bem. Destaque mais uma vez para os robustas, né, com 925 mil sacas arredondando, que é um número assim, bastante expressivo, 31% a mais do que o agosto do ano anterior. E o Arábica também se mantém num volume muito expressivo, então de 2 milhões 486 mil sacas. O solúvel mantém também um nível comparado igual ao do ano passado, um pouquinho abaixo só. Então, os números realmente são interessantes, favoráveis e, o que é melhor, indica que nós estamos no caminho certo, né? Vendendo qualidade, diversidade e com bons preços para o produtor. Márcio, então esse volume todo aí do mês de agosto embarcado poderia ter sido bem melhor, então, não fosse a logística aí dos portos? Exato. A gente tem enfrentado em todos os meses essa questão de logística. Para você ter uma ideia, nós tivemos de um total de 287 navios, 197 não cumpriram com a escala ou tiveram alteração de escala ou atraso. Traduzindo isso em números, a gente tem virado meses com alguma coisa da ordem de 500 mil sacas de café não embarcadas, às vezes até mais. Então, obviamente que o problema logístico não é só de um porto, não é só Santos, não é Vitória, não é só Brasil, não é só café, mas poderíamos sim ter atingido um volume melhor, não fosse essa dificuldade logística. E no acumulado deste ano, né, de janeiro a agosto, quais são os números aí do relatório? Pois é, de janeiro e agosto também os números são muito bons. Destaque para o Robusta, a gente embarcou de janeiro a agosto 6 milhões e 100 mil sacas, arredondando, que dá 212% a mais do que no ano anterior. E no total, 31,9 milhões de sacas, arredondando, 39% a mais. O Arábica também embarcou 29 milhões de sacas, com uma performance muito interessante, e 43% a mais. Então, tanto o Robusta quanto o Arábica e o solúvel vem mantendo também o volume dele no ano calendário em relação ao ano anterior, uma pequena variação. Como eu disse, a gente vem realmente suprindo o mercado, a demanda lá fora, lembrando que essa demanda também resulta de problemas de produção, principalmente nos países produtores de Robusta, no caso de Indonésia e Vietnã, e também de uma demanda exacerbada em função das novas regras da legislação europeia. E a Europa vem aumentando bastante as compras antes de entrar em vigor a nova legislação. Então, o café brasileiro chegando nesses, né, por conta da demanda, da demanda e também dos concorrentes aí do Brasil, né, que você acabou de falar, Vietnã e Indonésia, e também aí da União Europeia, comprando antes da implementação dessa lei, né, que é para agora final do ano, mas valendo já para janeiro, não é? Ela vale já para janeiro, se aplica ao final do ano, é a lei que a gente chama UDR, né, principalmente de café e qualquer produto proveniente de área não desmatada, né, do agro, em geral, o café também fica dentro.
A gente sabe que existe uma dificuldade enorme por parte dos países produtores para implantar essa lei. Nós temos aí Brasil, eventualmente Colômbia, já bem mais atrás, e os outros produtores, eu diria, em condições bem desfavoráveis em relação ao cumprimento da lei. Obviamente que isso cria por parte dos clientes uma preocupação muito grande, porque a lei em si é muito rigorosa. A princípio, ela mais penaliza do que ajuda. Obviamente que o objetivo principal é a gente preservar o meio ambiente, não ter desflorestamento, e nesse sentido é mais talvez eles comecem mais com uma questão educativa, né? Porque você vir com uma lei que ainda não tem os seus detalhes na essência, começar a partir de 1º de janeiro e já começar com punição, a gente não espera isso. Mas isso, de uma forma ou de outra, favorece o Brasil, que tem uma cafeicultura muito sustentável, o nosso Código Florestal, os produtores cumprindo exatamente aquilo que a nossa lei determina, e a nossa lei ela atende perfeitamente à legislação europeia. Tá certo. Rapidamente, a gente está já finalizando aqui o nosso jornal. Eu queria abordar com você os efeitos da seca aí, né, nos parques, nos cafezais, né? Tá preocupando já o produtor, o cafeicultor, a expectativa de chuva, né, para não comprometer então os botões florais. Como é que vocês estão avaliando? Porque isso lá na frente vai chegar nos embarques. Pode comprometer, mas a expectativa ainda é pela chegada, né, até outubro dessa chuva aí, para não comprometer a florada. Fala para a gente como é que vocês estão avaliando. Simone, você colocou bem, preocupa sim um período muito longo sem chuvas, em torno de 130 dias, em alguns lugares até um pouco mais, praticamente sem chuva, pouquíssima chuva. É óbvio que a gente espera que a partir do final de setembro, lá pelo dia 25 mais ou menos, e no mês de outubro, nós tenhamos as chuvas de volta. A produção para o próximo ano, ela ainda é promissora, atenderá à demanda, isso em função, obviamente, de todos os incrementos, os preços muito altos, a capacidade do produtor de investir e a irrigação. Mas a irrigação, ela aguenta durante um certo período. A partir de outubro, que você colocou, final de setembro, início de outubro, aí sim, Papai do Céu mandando chuva para a gente vai ter uma recuperação, uma florada muito boa, e seremos capazes de entregar uma safra, queira Deus, tão importante ou maior que a atual, para que consigamos aumentar a nossa participação no mercado internacional. Márcio Ferreira, presidente do Secafé, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para você. Para você também, tudo de bom, os telespectadores.